Querido e amado Pai, nós lhe somos muito gratos por todas as oportunidades que temos tido. Essa é mais uma delas, de estarmos aqui com o intuito de estarmos buscando esclarecimento, buscando juntos compreendermos melhor determinados assuntos que possam ainda não ser ou não ter sido o nosso alvo. E neste momento, te pedimos que esteja conosco, que nos facilite os raciocínios, as reflexões, e que dessa forma esses minutos possam ser muito ricos. E assim, te agradecemos pela tua presença, no hoje e no todo sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. Bem, como vocês viram, né, o nosso tema de hoje é sobre terapia de vidas passadas, ok? Antes da gente entrar especificamente em terapias, eu queria que a gente introduzisse o assunto relembrando que nós, enquanto grupo espírita, nós estamos bem acostumados, bem familiarizados com a questão da reencarnação, certo? Então, falar de vidas passadas para nós é algo muito simples, algo muito compreendido, mas isso não ocorre em todos os meios, né? A gente sabe que mesmo o espiritismo tendo seu cunho filosófico, científico e para muitos religioso também, ele não se estende ou ele não envolve ou não está sendo absorvido ou compreendido por todos. E aí, quando a gente pensa em vidas passadas, a gente pode também lembrar que dentro de uma bondade, eu diria, do nosso bom Pai, a cada reencarne nós passamos por um véu do esquecimento. Nós já tivemos por diversas vezes esse assunto tratado em diversas palestras. E esse também não é um assunto desconhecido, acredito eu, de todos nós aqui. E aí a gente fica imaginando o seguinte: bem, eu acredito na reencarnação, eu sei que eu já vivi algumas outras experiências, não tenho a lembrança dessas existências, mas no meu vivenciar hoje, nessa existência presente, eu sinto que algumas coisas estão a me afetar, coisas que eu não consigo explicar, coisas que eu não tenho clareza e entendimento. Alguns medos, algumas questões que me trazem incômodo, e eu não tenho as respostas para isso. Mas aí, voltando ao véu do esquecimento. Bem, se na bondade do Pai ele nos concedeu uma oportunidade de estarmos vivenciando uma nova existência e que dessa forma nós reencarnamos sem essa total memória de quem já fomos, o que já fizemos, significa dizer que essa memória, essa lembrança, ela não seria tão positiva assim. Provavelmente, se nós tivéssemos acesso a tudo aquilo que já fizemos, a tudo aquilo que já vivenciamos, provavelmente nós estaríamos nos cobrando muito mais do que já nos cobramos, ou estaríamos achando que temos condições de cobrar muito mais dos outros, por achar que os outros estão em débito conosco. Então, muitas situações talvez se complicariam se nós tivéssemos esse entendimento, essa lembrança do que já vivenciamos em outras existências. Então, por bondade do Pai, e Kardec até diz que o esquecimento é uma benção, talvez a gente não devesse, né, querer saber. Mas eu acho que lá no fundo, todos nós temos essa curiosidade.
Estou falando só por mim ou todos vocês compartilham? Ai, quem será que eu fui? Será que eu já fiz? Ai, será que eu fui uma celebridade? Ai, será que eu fui alguém importante? Ai, será que eu fiz alguma coisa nobre? Ou será que eu fiz muita besteira? Olha, sem saber, eu ficaria com essa última opção. Fizemos muita besteira. Fizemos muita coisa pela ignorância que portávamos, por aquilo que desconhecíamos, pelo nosso tamanho. Porque se hoje, vamos pensar junto, se hoje eu ainda olho para essa existência e vejo quanta coisa que eu não sei, quanta coisa que eu ainda faço errado. Não é assim? Às vezes a gente fala assim, nossa, pisei na bola de novo. E às vezes a gente faz umas coisas que se a gente pudesse assim usar uma borracha, a gente apagaria. Falar, ai, vamos apagar isso porque não quero nem lembrar. Então imagine se nessa existência já existem coisas que nós fazemos e que gostaríamos de não lembrar, que gostaríamos de que ninguém nos lembrasse do que fizemos. Por que a gente ainda assim a gente quer ir buscar outras informações? Bem, existem muitas questões que envolvem esse desejo de estarmos buscando essa informação, esse conhecimento. Mas, como bem disse Kardec, o esquecimento é uma benção. Às vezes a gente vai cutucar alguma coisa e a gente acaba se ferindo, né? Então, mas peraí, existe terapias de vida passada e deve ter um porquê. Por que que tem? Porque dentro das práticas terapêuticas que já se conhece, foi se evoluindo a ponto de estarmos buscando entendimentos, principalmente de questões que nós não encontramos respostas. Tipo assim, eu tenho uma dor de cabeça que me incomoda desde sempre, né? Mas eu já fiz todos os check-ups, eu já fiz todos os exames, eu já fui em diversos especialistas e eu nunca descobri nada que pudesse me ajudar nesse sentido. E aí, quando a gente cansa de procurar dentro da medicina, a gente vai buscar caminhos alternativos, não é assim? Então, a gente vai buscar terapias que possam estar nos auxiliando a tentar amenizar aquilo que hoje nos aflige, essa dor que nos incomoda. E nessa busca por terapias, a gente vai a um psicólogo, a gente vai num terapeuta holístico, a gente pode ir em diversos ramos, né, da, dos conhecimentos que a gente tem a nosso dispor. E dentro desses conhecimentos, existe também alguns que vão se aprofundando um pouquinho mais. A psicanálise foi uma delas que começou a estudar e a tentar buscar e entender. Bom, se a sua dor de cabeça não foi diagnosticada, não foi compreendida, ninguém consegue descobrir por quê, pode ser que essa dor de cabeça ela tenha sido gerada no momento do parto ou até mesmo dentro do processo de gestação, ainda no útero da mãe. Então, algumas questões levantadas permitiram que profissionais começassem a expandir um pouquinho mais e se aprofundarem um pouquinho mais nas pesquisas, ok? E aí se percebeu que se poderia ir além do ventre, além do útero materno. E que as pessoas começavam a narrar acontecimentos em que ela se via numa outra personalidade, num outro tempo, com outras pessoas. E
começavam a narrar isso de uma forma muito clara, de uma forma muito detalhada. E isso fez com que muitos profissionais começassem a pensar de diversas formas. Nem todos os profissionais que trabalham com terapia são pessoas que aceitam a reencarnação como uma verdade. Muitos não aceitam. Então traziam algumas outras justificativas. Aí era o inconsciente coletivo, eram os antepassados, dentro de algumas explicações. Eu não vou me aprofundar nisso. É só para que a gente consiga ir entendendo essa necessidade de estarmos buscando conhecer as nossas vidas passadas. Então, alguns especialistas e alguns estudiosos e até mesmo do meio científico começaram a se aprofundar. E a partir do momento em que começaram a perceber que essas pessoas que passavam por esses atendimentos, por essas sessões de regressão e chegavam a um ponto da sua narrativa em que detectavam algum problema ligado a essa situação presente, a partir do momento dessa descoberta, um tratamento, uma solução ficava muito mais viável, principalmente quando se tratava de alguma fobia, de algum trauma, alguma coisa marcante que essa pessoa não encontrava justificativa nessa vida presente, né? Então a gente sabe de muitos casos. Eu, enquanto estudava para essa palestra, ouvi e achei muito interessante alguns casos que foram narrados. Eu acho que não tem problema nenhum eu contar, porque isso daí deve acontecer com vários profissionais. Mas como eu não atuo como terapeuta, não com regressão, né? Eu não poderia citar nenhum exemplo de meu, mas eu vou citar de outros, até para que a gente possa, raciocinando, perceber que as coisas não estão desligadas, elas têm o que eles chamam de uma origem, né? Então não é do nada que de repente alguém começa a apresentar um quadro de fobia. Não aconteceu nada e de repente eu vou pegar o exemplo que eu ouvi, passou a ter medo de lagartixa, sabe? Aí todos falam, nossa, mas é um bichinho tão, né, inocente, tão simples, tão bonzinho, né? Ainda come os insetos e nos ajuda de certa forma, mas existem pessoas que têm verdadeiras fobias e que, por essa fobia, não conseguem nem dar seguimento às suas vidas, porque de repente você precisa mudar de cidade, você vai morar no interior. Você vai morar no interior, tem muita lagartixa. Se você mora numa casa na roça, vai aparecer lagartixa e outros tantos bichinhos. E aí você não consegue lidar com uma situação que, para nós, externamente falando, parece uma coisa muito simples, mas aquilo, para aquela pessoa, tem uma origem. E numa terapia de regressão, numa terapia em que se busca investigar essas vidas passadas, um bom terapeuta, e quando eu falo um bom terapeuta, é aquele que é conhecedor não só da técnica, mas que é ético e que busca entender e trazer essa prática apenas em casos realmente necessários. Como eu disse, não adianta eu ir num atendimento dizendo, eu quero descobrir quem eu fui, porque eu tenho certeza que quem eu fui foi alguém tão significativo que eu vou poder estar me colocando como alguém especial no meio em que eu vivo.
Ou alguém que acha que tem como inimigo alguém com quem convive e quer confirmar isso para ter mais motivos ainda para discutir. Entende? Então, um bom profissional, ele não vai é, fazer um processo, uma terapia dessa por qualquer motivo. Você quer falar, Anderson? Boa noite a todos. Sim, quero falar. Eu estava também lendo sobre o assunto, né, a terapia de vidas passadas, o TVP, como eles chamam hoje, né? Hoje eles criam um termo para tudo. Eu achei interessante essa questão realmente de você poder usar isso como recurso de forma profissional, até como ciência, para tratar de fobias, depressão, ansiedade, transtornos compulsivos, sexuais, etc., né? Então falava sobre isso. Só que me veio uma questão aqui. É, Já foi falado várias vezes, em várias palestras que eu assisti, que só é permitido acessar aquilo de uma pessoa que a espiritualidade permite, no caso, um mentor ou, né, ou outro protetor, vamos colocar dessa maneira. Então, isso seria o quê? Um trabalho conjunto de um terapeuta que tem um conhecimento de como acessar a vida passada com um mentor dessa pessoa que está buscando esse tipo de regressão? Então, Anderson, nem todo profissional que atua com essa ferramenta, porque existem muita formação e escolas conceituadas que dão esse treinamento, que dão esse conhecimento da técnica e tudo mais, acreditam em espíritos, em, em reencarnação, em mentores, como você disse, ok? Nem todos. Isso quer dizer que vai funcionar? É possível, e isso ocorre muito, mesmo não tendo esse conhecimento espiritualista. Acontece. Só que, no decorrer de um tempo, pelo menos o que eu ouvi, muitas pessoas que não tinham nenhuma ligação, nenhum entendimento dessa parte espiritual, a partir do momento que começam a ter registros, casos em que isso se torna muito frequente e que o tratamento flui com muita facilidade e eles obtêm muito êxito na cura, eles acabam trazendo um novo olhar para isso. Mas o que eu posso responder com relação ao que você perguntou é o seguinte: assim como a gente tem o véu do esquecimento e a gente não recorda as vidas passadas, a gente também não está de todo esquecido, ok? Então, a gente tem as nossas intuições, como é que a gente fala? As nossas percepções, as nossas tendências, que nos dão uma visão bem assim, não tão específica, mas que nos clareia o momento e como nós estamos. Quando existe alguma coisa assim que emerge do nosso subconsciente e que começa a nos afetar nessa vida presente, isso significa dizer que nós estamos em condições de lidar com isso. Então, a espiritualidade, ela não vai interferir, porque nós estamos acessando algo que nós já temos condições de lidar, ok? Então, emerge naturalmente, é espontâneo. A questão é, eu, por curiosidade, quero saber quem fui, porque esse conhecimento me interessa por outros assuntos. Não para me trazer um motivo para eu me empenhar no meu processo evolutivo, para eu me tornar uma pessoa melhor. Vamos dizer que eu tenha um relacionamento familiar muito complicado. E isso me faz acreditar
que nesse relacionamento existe alguma coisa pendente em uma vida passada. Alguma animosidade, alguma coisa aconteceu que houve esse desentendimento e que hoje, no meu presente, isso me afeta. Então, eu busco uma terapia de vida passada, não para descobrir o que o outro me fez por eu ter essa rixa, ou porque eu quero me vingar, ou porque eu quero ter motivos a mais para aumentar esse desentendimento, mas porque eu entendo que no meu presente seria muito bom para mim se eu conseguisse sanar essa relação, que o amor se estabelecesse. E aí eu busco uma terapia como essa para que eu, conhecendo esse passado, eu possa entender de uma maneira mais clara que esses fatos que ocorreram não são mais o meu presente. E que eu já não sou mais aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo. E que hoje, mesmo tendo essas tendências, ainda tendo essa dificuldade, eu posso começar a trabalhar e me melhorar. Então, a espiritualidade vai interferir? Provavelmente. Quando eu, na minha insistência, busco uma terapia como essa, e a espiritualidade, através do meu mentor, sabe que eu não vou dar conta. Então, provavelmente, essa espiritualidade não vai deixar que eu acesse determinadas informações com as quais eu não vou saber lidar, ok? Respondi? Ok. Fred, tem pergunta? Tem. Boa noite, gente, de novo. Peço desculpas aí porque a internet caiu, tá bom? Internet não. Bom, em suma, voltei. Vamos lá, vamos à pergunta. Existe risco em fazer uma regressão de vidas passadas? Vamos pensar bem claramente, né? Vamos pensar bem claramente. Olha só. Existe risco de eu fazer uma cirurgia? Qualquer um. Existe ou não existe? Existe, não existe? Existe risco pelo modo como o meu organismo vai reagir, não é? E existe risco de como o profissional vai fazer essa cirurgia. Pela sua competência, pela sua experiência, por algo que ele detectou, mas que não foi bem investigado. Tudo isso pode acontecer, não pode? Não é um risco? É a mesma coisa quando você vai fazer uma terapia de vidas passadas. Se você não buscar um bom profissional, uma pessoa que tenha experiência, que saiba lidar com tudo aquilo que possa aflorar no momento em que você estiver em contato com essa informação que vem do seu subconsciente, você pode ter problemas. Porque não basta a terapia de vida passada, ela não é só você descobrir o que aconteceu no passado. É o que você vai fazer com essa informação, não é? Porque, sim, eu tenho uma dor de cabeça, como eu falei. Porque vou ser bem dramática, porque eu me dei um tiro numa vida passada. Eu posso entender isso como algo que eu fiz naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, com as emoções afloradas e tudo aquilo, toda a minha ignorância daquele momento, a minha falta de conhecimento das leis divinas, as consequências disso tudo, falar, bom, eu fiz, mas hoje eu sou incapaz de fazer. E seguir minha vida. Fazendo o quê? Valorizando a minha vida, fazendo com que o meu dia, a minha vida, seja algo produtivo, algo útil. Então, eu vou tentar, de certa forma, compensar a vida que eu desprezei,
que eu dei por fim, eu antecipei o desligamento, e a vida que eu tenho hoje, que eu posso fazer através das minhas novas ações, dos meus novos entendimentos, se passar a ser uma vida mais gratificante, mais rica, onde eu faça bom uso dela, ok? O risco existe? Com certeza existe. Anderson, você quer falar? Sim, eu só queria fazer uma consideração com relação a essa pergunta que foi feita, é, Hum, porque eu acho que o próprio espírita ele faz uma interpretação errônea até lá do Livro dos Espíritos, questão 393 a 399, que fala sobre esse tema, né? O espírita ele tem a ideia de que ele precisa passar pelo sofrimento para pagar seus erros do passado. Então ele não precisa fazer uma terapia. E na questão do livro dos espíritos não fala nada sobre isso. O que eles falam normalmente é que a gente pode estar no momento da nossa evolução que a gente não conseguiria lidar com as informações de uma vida passada, o que nós fomos, né? Ou aquilo poderia nos trazer algum tipo de humilhação, porque por não sabermos lidar. Eu só queria fazer essa consideração com relação à pergunta que foi feita aí. Muito obrigado. obrigada eu por complementar. Então, quando a gente para pensar, realmente, olha só, se eu acredito que eu só vou evoluir tendo como ferramenta o sofrimento, onde eu vou estar, bem entre aspas, pagando as dívidas que eu acredito que eu contraí, significa dizer que eu não me sinto merecedor de vivenciar uma vida sem esse sofrimento. Chico respondeu uma vez com, com muita sabedoria, né? Que Deus não criou o sofrimento e que a dor também não é algo que Deus deseje para nós. Porque se assim o fosse, se Deus quisesse que nós aprendêssemos a sermos melhores através da dor, ele não teria permitido que se descobrissem os analgésicos, os medicamentos. Entendem? Então, a doutrina espírita é favorável à terapia de vidas passadas? Sim. Por quê? Porque é a ciência descobrindo novas maneiras de auxiliar o homem a superar as suas dificuldades. Então, Kardec já não dizia que se a ciência trouxesse alguma informação diferente do que já existia na doutrina, a gente deveria ficar com a ciência? É nisso que a gente tem que pensar, nessa evolução. Então, tudo que a ciência estiver descobrindo que é em prol, em benefício do homem, não tem problema nenhum. A gente só precisa entender o porquê que a gente está buscando essas questões. Porque, por exemplo, eu posso, vou voltar naquela dor de cabeça, né? Que ainda não saiu, aquela dor de cabeça que me inviabiliza ser uma pessoa mais alegre, ser uma pessoa mais ativa, ser uma pessoa mais descontraída. Eu escolho me dopar de medicamentos. E aí a minha justificativa para eu não estar bem é o medicamento. Ah, esse medicamento me dá muito sono, me deixa irritada, sabe? Eu fico deprimida e tudo isso. Peraí, eu escolhi esse tratamento. Mas se eu entender que essa dor de cabeça, ela pode estar sendo uma ferramenta para eu
estar, para que eu esteja buscando novas maneiras de lidar com as situações que a vida me apresenta, porque muitas vezes eu trago do passado questões para o meu presente, porque eu não quero viver o meu presente. Entendem isso? Fala, Fred. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Eu acho que você já falou, mas é bom, né? Hum. Quando a terapia de vidas passadas é perigosa? Quando ela é feita sem critério, quando ela é feita por um profissional que não avalia quais seriam as consequências e alguém que não estivesse capacitado de dar suporte àquele que vai buscar esse conhecimento, essa informação. Olha só, se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar muitas formas de você sozinho fazer uma regressão de vidas passadas. Existe ali toda uma condução. Por quê? Porque numa terapia de vidas passadas, o terapeuta provavelmente ele vai trabalhar com hipnose ou meditação. A meditação já é algo que muitos acessam. E se você utilizar da meditação de uma forma em que você se coloque com essa proposta de estar buscando esse conhecimento de suas vidas passadas, baseado nessa curiosidade, baseado nessa investigação sem um bom propósito, você pode chegar a conseguir acessar essas memórias, essas informações, e não saber como lidar com isso. Porque você vai estar sozinho com uma informação que não era para aquele momento. Aí, complementando ainda aquela pergunta do Emerson, poxa, mas a espiritualidade vai deixar que isso aconteça? Onde está o nosso livre-arbítrio? Se eu insistir, igual criança birrenta, que fica ali insistindo que quer, porque quer, porque quer, não vai ter um momento em que o pai ou a mãe vai falar assim, tá bom, então faz. Fica por sua conta. Às vezes a gente precisa passar por alguns apertos, né? Para que a gente entenda a gravidade das coisas e para que a gente comece a expandir o nosso olhar e entender qual é a real proposta que nós temos para conosco. Porque, a princípio, o que todos nós desejamos ou o que todos nós deveríamos focar é na nossa evolução, na nossa melhoria enquanto ser. Então, se hoje eu vejo, nossa, mas fulano me irrita de uma tal maneira que eu tenho certeza que não é só dessa vida que a gente se conhece. Aí eu vou lá querer buscar essa informação. Eu saber, ou eu vir a saber, mais informações que não me auxilia a ter um bom olhar para essa pessoa, vai ser de auxílio? Talvez não, né? Porque eu só vou estar agravando um problema. Fala, Fred. Mais uma perguntinha, vamos lá. Na verdade, essas duas perguntas, elas são idênticas, só que foram enviadas por duas pessoas. Elas falam sobre assim. A primeira pergunta ela resume tudo. A regressão de vidas passadas não vai de encontro com o véu do esquecimento? E aí, uma outra pessoa mandou a pergunta nesse sentido, né? A regressão de vidas passadas ir de encontro ao véu do esquecimento. Olha como é que ficou. É intrigante como um profissional que se dedica à terapia de vidas passadas pode não acreditar em reencarnação. Como você disse, de fato, isso parece algo contraditório e lógico. Não concorda?
Então, as duas falam dessa questão da terapia de vidas passadas, né? E deixam bem característico a questão de ir de encontro com a questão do véu do esquecimento. Você poderia dar mais uma comentadinha para nós? Então, existem alguns espíritas que são mais radicais, né? E que eles dizem, o verdadeiro espírita não faz terapias de vidas passadas. Por quê? Porque acredita que se a gente tivesse que saber alguma coisa, a gente saberia. E que o nosso aprendizado se baseia no nosso autoconhecimento. Esse autoconhecimento que nos dá todas as dicas daquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Isso é uma verdade? Sim, mas como eu disse, é muito radical. Se eu tenho a oportunidade de estar utilizando uma ferramenta como essa, eu só preciso ter critério. Vai contra o véu do esquecimento? Não, não vai. Porque, como a gente bem sabe, existem muitas pessoas que, dependendo da sua proposta reencarnatória, muitas delas já estão muito conscientes de muitas vidas que elas já vivenciaram. A grande maioria? Não, com certeza não é. Mas a gente conhece casos de pessoas que conseguem narrar aquilo que elas já foram em vidas pretéritas. Então, a gente poderia parar para raciocinar e falar assim: não, mas então, se o véu do esquecimento não é para todo mundo, eu também posso estar burlando esse véu do esquecimento. A questão não é burlar o véu do esquecimento. A questão é saber avaliar qual a necessidade que eu tenho de estar buscando essas informações. Porque, como eu disse, se eu tenho uma fobia e essa fobia me inviabiliza de vivenciar uma vida em harmonia, em equilíbrio, me traz grandes prejuízos, se eu tenho condições de procurar um bom profissional que possa me ajudar a desvendar a origem dessa questão, sou eu que vou lidar com isso. Sou eu que vou ter a ação de, mediante a informação, ganhando esse conhecimento, eu possa traçar as minhas próximas ações. Opa, igual da lagartixa que eu estava falando. Tem de lagartixa, né? Aí vou numa terapia de vidas passadas e o que, que eu posso descobrir? Descobri que numa vida pretérita eu morri engolida por um crocodilo. Ó, a partir de então, eu começo a olhar para isso de uma outra forma. Opa, a lagartixa, ela só me remete a uma situação que eu vivenciei no passado, mas que não se faz mais presente hoje. E aí eu me reconcilio com esse bichinho e agradeço a nova oportunidade de estar vivenciando, sem trazer aquele passado a me atormentar novamente. É simples? Não, porque isso daí é um trabalho que eu vou estar me permitindo fazer, uma ação após a outra. Fred, eu não sei se eu respondi tudo. Eu sei que você perguntou sobre o véu do esquecimento, depois foi sobre. O que mais? Só para ver se eu concluí a resposta. Concluiu. É a questão de a Hum, terapia de vidas passadas ir de encontro ao véu do esquecimento, entendeu? Mas concluiu sim. Caso as pessoas queiram, elas podem me informar que eu volto a fazer a pergunta para você, tá bom? ok. Mas eu Você posso tem fazer outra mais perguntas? pergunta? Pode. Tem. Posso fazer outra pergunta? Sim? Olha só. Chegará em algum momento da nossa evolução que nos lembraremos do que vivenciamos em outras vidas? Se sim, em qual medida? Bom, dizem que nos mundos mais evoluídos, quando a gente já alcançou uma, uma certa estabilidade emocional, a gente já não se afeta tanto com as coisas que nos aconteceram no passado.
Então, a gente consegue olhar para esse passado e ser grato a ele, porque, querendo ou não, foi esse passado que nos trouxe ao que nós somos hoje. Todas as experiências vividas, todos os aprendizados, quer tenha sido de uma forma não tão agradável, mas foi tudo isso que nos trouxe a esse estado que nós estamos hoje. Então, num processo de evolução, nós vamos estar olhando para esse passado com o entendimento de uma época em que ignorávamos tanta coisa e que se fez necessário vivenciarmos experiências tão estranhas às vezes, né? Mas que é fruto de um processo. Não vai ter esse peso que hoje nós ainda carregamos. Porque, como eu disse, nós nos culpamos pelas coisas que fazemos hoje, nós nos condenamos, nós até passamos até a ter. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que passam por situações traumáticas nessa existência e que perdem a memória do ocorrido. Por quê? Porque não conseguem lidar com aquilo. Então, é como se tivesse um lapso de memória. Aquele acontecimento fica como que submerso. E o que que é isso? É o nosso organismo físico e perispirídico que, para nos proteger, nos traz essas possibilidades. Então, às vezes, a gente está num estresse tão grande que a gente desmaia. São segundos, mas são aqueles segundos que eu preciso para dar um tempo. E quando eu retorno, às vezes eu não lembro o que que me fez tão mal assim que eu cheguei a desmaiar. Então, essas coisas, a partir do momento que a gente vai evoluindo, e segundo dizem, a espiritualidade diz, conforme você vai galgando mais passos, mais conhecimento, mais evolução, essa memória de vidas passadas, ela se faz muito mais presente, sem te afetar tanto, sem te causar danos, sem te inviabilizar a vida presente. Pode falar, Fred. Vamos lá. A próxima pergunta ela faz o seguinte: como saber se seria interessante procurar por esse tipo de terapia? Porque todos têm traumas. Desculpa. Porque traumas todos têm, ou não. Traumas todos têm, mas a gravidade desses traumas varia de pessoa para pessoa. Então, existem traumas que eu consigo conviver bem, tem traumas que me bloqueiam, que não me deixam acessar aquilo que eu poderia estar acessando para uma melhor existência. Então, a avaliação é essa. Então, se eu percebo que eu não consigo avançar porque esse trauma, por exemplo, eu tenho um trauma que eu não consigo nem detectar de onde ele surgiu, mas que, por exemplo, ele me impede de andar de avião. Só que eu estou num momento em que eu necessitaria me locomover de uma forma muito dinâmica. Por quê? Porque eu conquistei uma posição, eu estou ministrando cursos, eu estou fazendo palestras, eu estou, sei lá, em diversos locais. Uma agenda muito lotada. E eu preciso me locomover com uma certa rapidez. E aí eu só consigo entrar dentro de um ônibus.
Como que eu vou fazer isso se eu preciso ir para um outro país, um outro continente? Percebem? Eu preciso ver a urgência, a necessidade e em que vencer esse trauma vai me auxiliar na direção, na forma como eu estou guiando a minha vida. Porque já pensou se os meus traumas me impossibilitem de eu ser quem eu realmente nasci para ser? Aí eu vou fazer com que isso seja uma desculpa, né? Para que eu não alcance. Então, todos os recursos que eu tiver acesso para que eu possa trazer uma solução para isso, eu devo recorrer, sem problema. Agora, com todos os cuidados. Um bom profissional, entendendo que aquilo tem um bom motivo para ser realizado, me colocando com verdade nesse processo, para que eu tenha um resultado que me viabilize lidar com tudo aquilo que eu vou estar descobrindo. Ah, mas eu não sei o que é, como é que eu vou me preparar? Se existe em mim um desejo verdadeiro e sincero de estar lidando com isso e me foi possibilitada essa experiência, eu devo confiar. Confiar em quem? Nessa espiritualidade que nos acompanha, como disse Anderson, nesse mentor, porque se eu conseguir fazer esse processo e trouxer as respostas que eu preciso, significa que isso é algo que me foi dado por merecimento e eu estou em condições de fazer bom uso dele. Anderson quer falar? Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Se eu estiver saindo aí um pouco do seu roteiro, você pode me cortar minha pergunta, por favor. É, é possível, muitas vezes, a gente acessar vivências na vida passada via sonhos, ou, por exemplo, algum pesadelo que a gente tenha, pode ser que a gente esteja acessando algum momento de alguma vida passada que não foi tão agradável assim? Então, os sonhos são justamente como é que a gente fala quando emersões espontâneas. Quando eu estou preparado para descobrir algo e esse algo vai fazer uma diferença, uma boa diferença na minha vida, provavelmente o sonho vai ser uma das opções que a espiritualidade vai auxiliar para que você tenha acesso. Entende? Então, aí você está sonhando que você teve uma vida, que você era fulano, que você fazia isso, fazia aquilo. Nessa visão, nesse entendimento, muitas respostas você vai encontrar daquilo que você está vivenciando no presente. E aí você talvez não precise nem fazer um processo como esse de terapia de vidas passadas. Por quê? Porque estando pronto, essa informação já emergiu. E aí eu estou acessando por já estar em condições de lidar com ela. Porque muitas vezes a gente insiste em. Não é nem essa colocação. Às vezes, até com uma boa intenção, principalmente os pais, vamos dizer assim, descobrem que seu filho, por exemplo, está numa situação que talvez a terapia de vidas passadas fosse a solução, ok? A intenção é boa, só que nem sempre a gente tem a clareza de saber se é o momento adequado para se fazer. Então, às vezes, uma fobia de uma criança, se ela não estiver ainda em condições de lidar, eu posso trazer mais transtorno do que auxílio. Por isso é bom ter pessoas capacitadas a nos orientar com relação a isso. Então, não são todos os profissionais
que trabalham com esse tipo de terapia, que estão familiarizados com essas consequências, porque muitas vezes, por desconhecimento, vai se tratar uma terapia de vidas passadas, achando que vai se descobrir a causa disso, e na verdade pode ser um caso de obsessão, pode ser um outro tipo de questão espiritual, que se o profissional não tiver uma certa visão, ele pode estar fazendo uma condução equivocada. Então, volto a dizer, os riscos que se correm, não é? Então, se a gente puder evitar, melhor. Mas se a gente tiver bons orientadores, a gente vai fazer com muito mais segurança, né? Fala, Anderson. Esse assunto despertou muita curiosidade para mim. É, sobre essa questão das terapias de vidas passadas, como é que os centros espíritas hoje poderiam estar habilitados ou prontos para prestar esse tipo de serviço? Não é bem assim que funciona, né? Cada cada casa, cada instituição tem uma proposta específica de trabalho. Pode acontecer de numa casa existirem pessoas capacitadas que possam utilizar desse conhecimento junto à espiritualidade? Com certeza pode. Eu não sei dizer se existem casas assim, mas acredito que deve existir, ok? Eu acho que seria ainda muito mais seguro ter a espiritualidade ali acompanhando, né, mais de perto esse trabalho. Acredito que seja possível sim, Anderson. Eu só não vou dizer que eu conheço porque não conheço, mas que faria todo sentido, com certeza, tá? Mas aí depende da proposta dessa casa. A espiritualidade é que teria que estar avaliando como que seria isso, né? Porque tem toda uma questão de você trazer à tona sentimentos, aflorar emoções que precisam ter um suporte. E aí precisaria saber se essa casa teria um pessoal capacitado para isso. Porque não é uma sessão. É uma sessão, é duas, é três, e mais o acompanhamento, até que se instale uma cura, né? Bem, entre aspas. Fala, Fred. Bom, aqui eu tenho um comentário. Na verdade, são dois comentários, né? O senhor Joel, para quem não sabe, o senhor Joel foi um fundador da casa. Talvez tenham algumas pessoas assistindo a gente que não conheçam o seu Joel. Então é bom deixar claro, e pai da Adriana e da Andresa, né? Mas vamos lá. O senhor Joel dizia que somos a continuidade do nosso passado reencarnatório. Basta olhar para o que somos hoje e piorar umas 3 vezes que saberemos um pouco do que fomos no passado. Esse é um comentário. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Seria muito da minha ousadia discordar do senhor Joel, mas dentro das coisas que eu pude observar, a gente sabe que a gente está sempre num processo de crescimento, evoluindo. A gente não regride, não é assim? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter tido uma vida pretérita em que eu, focando em determinado campo de atuação, eu não tenha me saído muito bem, entende? Então, quando você, eu ouvi alguns terapeutas falando sobre os casos que eles atenderam, né? Então, essa questão de você querer saber quem você foi, o que você fez de bom, se você foi um rei, um príncipe,
um poderoso aí no passado, essa curiosidade que a gente tem, mostra que, na grande maioria das vezes, a gente foi pessoa simples, como a gente é agora, né? Mas aqueles que foram e que hoje se fala, nossa, mas eu fui um rei e agora eu sou isso, significa dizer que dentro da proposta reencarnatória daquela época, eu vivenciei uma experiência e pode ter sido uma experiência muito rica, em que eu tive muito sucesso, mas que eu desenvolvi apenas um campo da minha vida, um campo da minha existência. E ficaram faltando outros. Então vamos dizer, eu vivi o tempo todo dentro de um palácio, tudo que eu pude fazer foi em prol do dos meus, como é que chama aqueles que são, ai, gente, esqueci a palavra. Um rei tem os seus súditos, né? Tudo que eu fiz foi em prol dos meus súditos. Mas eu nunca saí de dentro do castelo. Então, eu não convivi com eles. Eu colocava minhas leis, eu pensava no bem-estar deles, mas eu não convivi com eles. Tive uma ótima, como é que a gente fala? Um ótimo reinado. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas dentro de um mundinho muito limitado. Aí eu venho agora para viver a situação de quem é aquele servo, né? É uma outra realidade. Ah, mas então eu piorei? Não, eu necessito de experiências diferenciadas. Eu posso, numa existência, ter sido um grande pintor, fiz grande sucesso, conhecido mundialmente, ok? E vir numa próxima encarnação sem nem lembrar de arte, nem transitar nesse meio, porque não é a minha proposta reencarnatória. Então, Joel, tá certo que a gente estava pior e foi melhorando? Sim, mas não daria certo se eu fosse comparar vida por vida, porque eu poderia pegar uma existência em que, por eu não ter tido a oportunidade, as coisas não me foram dadas assim com facilidade, eu não roubei, eu não matei, porque não me foi dada nenhuma situação que me envolveu naquela vida que eu necessitasse disso. Isso não significa dizer que hoje eu não faça, eu não roube, eu não mate. Entendem? Que é diferente, não dá para eu dizer, eu estou num crescente em todos os aspectos. Eu estou num crescente porque eu estou angariando conhecimento. Mas eu não posso comparar uma vida pretérita com a de hoje, achando que eu estou melhor ou pior, porque são situações bem Diferente. adversas, Com certeza, totalmente ok? diferente. Então, eu não sei se eu fugi da resposta. Eu não estou discordando do Joel, mas também não estou assinando embaixo, ok? Tudo bem? Ficou claro, gente? Então tá bom. Tem mais pergunta? Hum. Outro comentário, amiga. Vamos lá. Eu penso que as pessoas não estão dando conta nem das suas mazelas nessa existência, quanto mais saber de outras. Eu acredito que nosso cérebro não aguentaria a pressão do conhecimento de outras vidas, com tudo que já fizemos e passamos neles. Ficaríamos loucos, com certeza. Esse é um comentário, se você quiser fazer algum comentário para nós. Deixa eu pontuar uma coisa. Quando a gente fala de terapia de vidas passadas, você não vai estar descobrindo toda a sua vida pretérita. Essa não é a proposta. A condução que o terapeuta vai fazer é te levar
aquele ponto específico da origem do seu trauma, da sua fobia, daquilo que hoje está interferindo e, de certa forma, atrapalhando o seu desenvolvimento. Entende? Então, não existe uma proposta de se fazer uma terapia de vidas passadas para se descobrir tudo o que se fez. Não, não é essa a proposta. Quando a gente pensa terapeuticamente, é para beneficiar aquela pessoa que hoje, em função de uma questão não explicada pelas outras vias, nos causa hoje esse desconforto. Entende? É lógico que se eu fosse buscar todas as informações das minhas vidas passadas e trazer para agora, não daria conta. Com certeza não daria conta. Mas quando a gente está falando de uma terapia, é como se fosse um medicamento. O medicamento ele vai atuar naquela dor, naquela questão. Não vai tratar o todo, vai tratar aquilo que está mais pontual. Então, se eu estou com dor de cabeça, o medicamento que eu vou tomar é para minha dor de cabeça. Eu não vou tomar um medicamento que vai influir em todo o resto do meu organismo. Entende, gente? A gente não pode pensar que numa terapia eu vou descobrir tudo o que aconteceu. Não, se isso vier à tona, é por necessidade minha, particular, individual. Então, vamos dizer que, como o Anderson falou, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu revi a minha vida passada praticamente inteira. Eu vivi num período medieval, eu era um cavaleiro, eu era muito corajoso, eu enfrentava, sei lá, um monte de coisa. Eu estou vendo aquilo. Aí eu vejo que eu fui um guerreiro e que em guerras eu matei não sei o quê. Eu fiz atrocidades. Ok, mas está vindo espontaneamente, significa dizer que eu já tenho como lidar com isso. Porque, de repente, eu estou precisando entender que eu, nesse meu papel, me achando tão bonzinho, estou esquecendo o que eu já fiz. E aí, quando eu lembro daquilo que eu já fiz, mesmo que seja através de um sonho, e mesmo que eu nem entenda que isso é uma vida passada, isso me faz perceber que eu ainda tenho muito a me melhorar. Essa é a proposta de se fazer melhor, de se evoluir, de crescer. É essa. Não é a curiosidade e nem acumular o nosso cérebro com um monte de informações que só iriam nos trazer mais perturbação, não é? Então é isso. Tá claro isso? Tudo bem? Tem mais perguntas? Não tem mais perguntas, amiga. Ok. Pelo menos por enquanto. Gente, nesse estudo que eu busquei fazer, eu confesso que eu nem me aprofundei muito, tem muitas referências muito boas para a gente pesquisar, sabe? Tem muitas. Eu não vou nem citar nomes, mas eu gostaria que vocês, assim como o Anderson, que ficou interessado, buscasse essas informações. Mas que vocês, em hipótese alguma, tentassem fazer nada sem um bom acompanhamento, ok? Não se arrisquem, não se aventurem a fazer nada disso, porque o dano pode ser muito grande, tá bom? Ok? E outra coisa, tem um livro que é, assim, eu vou lembrar, esqueço o nome das coisas, deixa eu ver se eu anotei. Loucura e Obsessão. Esse livro é um livro psicografado pelo Divaldo, o espírito de Manuel de Miranda. Neste livro, existe um capítulo em que é narrado uma situação de um autista, tá? Eu vou falar assim brevemente, só para trazer uma ideia.
Mas o mais importante é a fala de quem é. Depois vou explicar por quê. E, como eu disse, às vezes os pais têm um filho, por exemplo, autista. E é lógico que os pais querem o melhor para os seus filhos. Mas determinadas situações em que nós reencarnamos é uma situação que é a única que daria para que a gente superasse algumas questões muito densas que nós já vivenciamos. Olha bem o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que todos os casos de autismo é isso. Eu vou falar a respeito deste caso que é contado no livro. Mas o que que acontece? É só para exemplificar que a terapia de vida passada funciona para muitas coisas, mas ela não faz milagres e ela não vai servir em todos os casos, ok? Neste caso desse autista, é narrado toda uma vida passada dele, em que ele fez coisas não muito bonitas, sabe? Tipo assim, conseguiu fazer com que famílias se desentendessem. Depois, se vocês quiserem ler, eu estou falando de um modo bem. Não vou entrar em detalhes. A interferência dele nesse âmbito familiar foi tão grande que ele causou suicídio, ele causou muitos danos a várias pessoas desse grupo familiar. E ele se colocou como amigo da família. E ele se comportava de uma forma muito imprópria, por inveja, por desejar as coisas dos outros, né? E querer, de certa forma, tumultuar a vida, no caso dessa família e de outras pessoas. E quando ele regressa para o plano espiritual, é lógico que ele vai ser alvo de todos aqueles que foram suas vítimas. Só que o que que acontece? Ele não se sente tão culpado assim a ponto de querer reparar os erros cometidos. E é colocada essa situação dele retornar com essa questão do autismo, justamente porque para ele, tudo que ele fez, ele ainda considerava a coisa certa a fazer. Então, no caso, se fosse colocado para ele uma possibilidade de uma regressão através da terapia de vidas passadas, ela não surtiria efeito. Primeiro, porque como autista, ele não se deixa afetar muito pelo externo, porque ele tem o seu mundo interior muito próprio. Então seria difícil acessar esse esse mundo particular dele. Mas eu só estou trazendo isso porque eu vou ler um texto aqui que traz uma explanação do nosso amigo Bezerra a respeito de vidas passadas, dessa terapia de vidas passadas. Então, depois, se vocês quiserem, vai estar nesse livro que eu falei, né? E aí eu vou ler só para que a gente entenda algumas coisas que talvez eu não tenha sabido explicar. E ele com certeza explicaria muito melhor. Então, quem fala aqui é o Manuel de Miranda, que está numa situação em que eles estavam presentes num trabalho junto a esse autista, e ele foi inteirado sobre essas questões da vida passada dele, né? E aí eu vou ler a partir daí.
Então, após inteirar-se por completo do caso do Anderson, Miranda perguntou ao Dr. Bezerra se não seria o caso de aplicar-se no enfermo a terapia de regressão de memória, liberando-o da culpa. Isto é, demonstrando-lhe que as ocorrências já eram passadas e delas ele se deveria libertar, apagando-as para dar ensejo a novas conquistas. A intenção dele era nobre, queria ajudá-lo. Aí o médico dos pobres, nosso querido Bezerra, respondeu: a terapia de vidas passadas é conquista muito importante, recentemente lograda pelos nobres estudiosos da ciência da alma. Como ocorre em qualquer terapêutica, tem os seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. Em grande número de casos, os seus resultados são excelentes, principalmente pela contribuição que oferece na área das pesquisas sobre a reencarnação entre os cientistas. Libera o paciente de muitos traumas e conflitos, propiciando a reconquista do equilíbrio psicológico para a regularização dos erros pretéritos sobre outras condições. Mesmo aí, são exigidos muitos cuidados dos terapeutas, bem como conhecimento das leis do reencarnacionismo e da obsessão, a fim de ser levado a bom termo o tratamento neste campo. Outro sim, nesta, mais do que em outras terapias, a conduta moral do agente deve ser superior, de tal forma que não se venha a enredar com os concórcios espirituais do seu paciente, ou que não perca num enfrentamento com os mesmos, que facilmente se interpõem nos campos das evocações trazidas à baila. Significa dizer que os terapeutas que não têm esse conhecimento do plano espiritual podem estar à mercê daqueles espíritos que porventura não desejam que esse paciente, no caso, esteja se propiciando uma melhora ou um ajuste, não é? Onde que eu parei? Ainda devemos considerar que cristalizações de longo período no inconsciente não podem ser arrancadas com algumas palavras e induções psicológicas de breve duração. Significa que existem casos e casos. Alguns casos são muito mais complicados. São, por exemplo, vidas e vidas em que a pessoa veio acumulando ou intensificando esses traumas, né? Neste setor, além dos muitos cuidados exigíveis, o tempo é fator de alto significado para os resultados salutares que se desejam alcançar. Na sequência ainda, Dr. Bezerra esclareceu que, considerando-se a intensidade da alienação o nome dele é Anderson, tá? Esse que é o autista. Nada seria conseguido com a terapia de vidas passadas em face da sua total ausência de respostas aos estímulos externos. E se fosse possível fazê-lo numa fase menos grave, o seu reencontro com toda a gama de fatos danosos praticados no pretérito produzir-lhe-ia tal horror que a demência o assaltaria da mesma forma. Bem, eu vou parar por aí, né? Ele dá mais algumas explicações específicas, mas é só para a gente entender que o Espiritismo não é contra a prática da terapia de vidas passadas. Muito pelo contrário, é até uma forma da gente ampliar esse entendimento
sobre a reencarnação, sobre as coisas que nem todo mundo alcança em determinados campos, né, do conhecimento, mas que todo cuidado precisa ser tomado. Então, se hoje eu entendo que eu não estou sendo capaz de lidar com algo que me afeta profundamente no meu presente, quer seja uma depressão, quer seja uma ansiedade, que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo amenizar. Eu posso buscar ajuda? Com toda certeza. Mas qual é a minha proposta? É não ter trabalho? É me livrar de algo que eu não consigo me ajustar? Ou trazer luz, trazer entendimento e, a partir desse entendimento, traçar um plano de ação, onde eu vou estar buscando me auxiliar. Você quer falar, meu apoio? Porque eu já estava quase fazendo o encerramento Não, aqui. é só um comentário rápido a respeito do que você está falando, né? Porque o fato que o Espiritismo não realmente não condena esse tipo de coisa, né? Inclusive, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que uma das orientações dos espíritos é que os homens devem empreender esforços no sentido de minimizar o sofrimento dos homens, né? Uhum. Então, se a terapia de vidas passadas vai despontar como um instrumento da própria ciência, né? Por que que ela não pode ser utilizada, né? Então, só deve-se ter o cuidado de, de você saber procurar os profissionais certos para isso, pessoas criteriosas, né, pessoas que estudam sobre o assunto, porque hoje ainda o espiritismo e a ciência ainda estão um pouco separados, eles não estão caminhando lado a lado. Tá perto de acontecer, mas ainda não é uma situação ideal. Então, se a gente É, busca, por exemplo, um profissional que não é muito confiável, né, a gente corre o risco de cair na mão de algum embusteiro, alguém que pode estar querendo se aproveitar para ganhar dinheiro, né? E numa medicina, se você tem um profissional ruim, você tem onde reclamar. Numa terapia de vidas passadas, você não pode reclamar com a espiritualidade, né? Que você procurou um profissional errado. Então, só ter esse cuidado com esse tipo de critério. verdade. Como eu falei para vocês, existem muitas informações. Uma referência que eu posso dar e que é bem interessante, eu até pretendo adquirir o livro, não tenho, eu só ouvi comentários a respeito, mas existe só porque o Anderson falou dessa, desse caminho a ser percorrido com a ciência, e existe uma referência que é bem interessante a gente buscar conhecer melhor, que é a Edith Fiore. Edith Fiore, ela é uma pessoa da área da ciência, pesquisadora, PhD em psicologia, psiquiatra, estudiosa, e a partir do momento em que ela começou a trabalhar com terapia de regressões, ela começou a entender que a reencarnação é uma verdade. Então, ela escreveu alguns livros e um deles, o título dele traduzido, né, para o português, porque ela é americana, é Você Já Viveu Antes. Então, ela traz e enumera vários casos de relatos, né, e do processo terapêutico que ocorreu com essas pessoas. Então, é bem interessante. Então, existe sim um caminho que já está sendo trilhado de mãos dadas com a ciência. A gente só precisa buscar se inteirar mais, tá? Porque tem muitos nomes aí que eu poderia estar buscando citar, mas eu sei que não vai vir, mas que são interessantes a gente buscar conhecer. E eu trouxe a referência desse livro justamente porque, para nós, Bezerra é a nossa referência. Então, nesse livro, como é ele que fala a respeito, também reforça ainda mais a questão de que a gente não precisa se sentir
aviltando o véu do esquecimento por querer descobrir algo que possa nos facilitar o vivenciar. É só a questão do discernimento, do critério e de buscar bons profissionais para assim fazer. Aí tem uma coisa que eu queria colocar antes de encerrar, que é bem interessante, mas que eu trouxe já pensando nisso desde a hora em que eu escolhi a música que foi sobre perdão. A partir do momento em que a gente começa a trabalhar o perdão em nossas vidas, mesmo que eu não lembre, seja lá o que eu tenha feito, o que eu ocasionei de não tão bom no meu passado, que eu busque me perdoar, para que eu possa viabilizar as oportunidades que eu possa vir a ter dos aprendizados que ainda me faltam. Então, esse passado mal resolvido que às vezes vem e interfere no meu presente, ele só precisa da minha atenção, ele só precisa desse cuidado e que eu saiba me perdoar. Porque me perdoando, eu vou também estendendo esse perdão a todos aqueles que, da mesma forma que eu não soube fazer melhor, também não souberam agir de melhor forma comigo. Então, trabalhar o perdão já é uma terapia fantástica para que a gente possa estar fazendo uso. E, se necessário for, buscar descobrir mais alguma informação desse pretérito, que eu tenha bastante critério e que eu realmente investigue se há a necessidade. Porque, como a gente conversou, eu me autoconhecendo, eu não preciso ir buscar o meu passado, porque nas minhas tendências, no meu modo de agir, no meu modo de pensar, as ações que eu me permito realizar, o meu comportamento, as minhas atitudes de hoje já revelam quem eu fui. Ok? Então, é só para que a gente busque esse raciocínio antes de qualquer outra busca que a gente venha fazer. Tudo bem? Acho que tá bom, né? Posso encerrar? Eu vou pedir para o meu apoio fazer a oração e vou agradecer muito a todos vocês pelas perguntas, pela oportunidade que me deram de eu também buscar alguns entendimentos e que a gente possa estar sempre se auxiliando nesse processo. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Querido Pai, agradecemos mais uma vez por nos proporcionar essa noite de estudo, com muitos conhecimentos, com aprendizados riquíssimos, que nos fazem refletir, nos fazem perceber o nosso lugar no mundo e que vai nos auxiliar bastante na nossa caminhada, sobre como lidamos com nossos problemas, com a nossa vida, e que possamos sempre estar abrindo a cabeça para novos conhecimentos, para reflexão e para buscar aquilo de novo que possa nos trazer benefícios, que não nos fechemos para tudo de bom que vem de Ti, Pai. Esteja sempre conosco, que assim seja.